Olá, meu nome é Beatriz dos Santos Silva e tenho como orientador a professora Norvigil dos Santos. Somos da Universidade do Estado da Bahia e atuamos na área de Físico-Química, com o trabalho intitulado Reaproveitamento da semente de jaca, produzindo filmes biodegradáveis de amido para diversas aplicações. Na atualidade, há uma necessidade urgente de buscar alternativas para a substituição dos plásticos sintéticos por plásticos de fontes renováveis e biodegradáveis, que utilizem coprodutos de fonte de origem vegetal que são descartados e não aproveitados na sua totalidade. Com isso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver filmes de polímeros biodegradáveis à base de amido e celulose procedentes desses coprodutos de fontes renováveis, como a semente de jaca e a casca de cacau, visando a minimização dos impactos ambientais provocados pelos plásticos sintéticos. Para a extração do amido, foi feito o processo de lavagem e remoção da película, triturado no liquidificador, filtrado e armazenado na geladeira. Removeu o sobrenadante e lavou o amido por 3 vezes e em seguida foi disperso em placas de Petri, seco em estufa de circulação de ar, pulverizado e tamizado. Para a remoção do lipídio e de gordura, o amido foi submetido ao tratamento com éter etílico, com acetona e a mistura de éter etílico e acetona, utilizando o extrator Soxhlet, em seguida foi seco e armazenado para posterior utilização. Para a extração da celulose, foi utilizado casca de cacau triturado em uma mistura de hexano e etanol 2:1 no extrator Soxhlet e seco. A celulose passou por um processo de branqueamento utilizando hidróxido de sódio 10% e peróxido de hidrogênio 35% sobre agitação e aquecimento, obtendo-se um sólido esbranquiçado. As blendas poliméricas foram formuladas utilizando amido, celulose, glicerol e água destilada. A solução ficou sob agitação até atingir a temperatura de gelatinização a 85 graus por 15 minutos. Em seguida, deixou sob agitação por 10 minutos e adicionou na placa de Petri. Foi seco na estufa e para a remoção desse filme na placa, manteve 24 horas em ambiente úmido e novamente seco em estufa por 2 horas e armazenado em ambiente limpo e seco. A semente de jaca apresentou 15,9% de amido e na casca de cacau obteve-se 37,7% de celulose, valores satisfatórios em relação aos encontrados na literatura. O filme de amido tratado com éter etílico apresentou em toda sua extensão uma melhor transparência e maior facilidade na remoção da placa. As membranas produzidas apresentaram espessuras adequadas de 0,07 mm e homogeneidade ao longo de sua extensão, mesmo utilizando o método Cache, que é de difícil controle. Filmes biopoliméricos com espessuras superiores a 1,5 mm podem afetar a transparência dos mesmos, o que não seria adequado para aplicações biomédicas. Foi realizada a análise de espectroscopia da transformada do Fourier de difratometria de raio-x, onde se observou que o amido, ao passar por tratamento químico, não alterou a sua estrutura do mesmo. No caso do FTIR, não se obteve deslocamento nas bandas do grupo COC em 930 centímetros a menos 1, referente às ligações glicosídicas presentes no amido com diferentes tratamentos, não havendo mudança na estrutura do amido. Para o DRX, o pico em 15,23 graus, 17, 18 e 23, como mostra no gráfico, caracteriza o amido do tipo A e não tem variação nos picos em relação aos amidos com diversos tratamentos. Na banda de absorção, em 1599 e 1609, corresponde à ligação C-C, comprovando ainda a presença de certa quantidade de lignina nas amostras de celulose. A celulose branqueada apresenta picos na região amorfa em 18,98 graus e na região cristalina em 22,26 graus, comprovando característica da celulose do tipo 1. Estes materiais apresentaram características promissoras para aplicações como biomateriais na medicina regenerativa. No entanto, serão necessários testes de maleabilidade, solubilidade, resistência mecânica e permeabilidade ao vapor de água para corroborar com este fato. Em adição, deve-se realizar medidas de TGDTA para informar a resistência térmica dos biopolímeros como complemento para a investigação. Aqui estão as nossas referências e agradeço a todos.